Olá, eu sou o professor Toninho Lima. Mais um vídeo estequiometria. Aula 1, ou seja, a parte inicial da estequiometria. Vamos lá. Primeiro que vem a ser estequiometria. Estequiometria é a parte da química que permite a determinação quantitativa das substâncias que estão envolvidas numa reação. É importante observar que quando você faz o balanceamento da equação, desculpe, da reação, já que a equação é a reação já balanceada. Então, quando você faz o balanceamento da reação, os coeficientes que aparecem representam a proporção com que a reação vai ocorrer. Esses coeficientes, ao contrário do que muita gente imagina, não representam quantidade. Então, por exemplo, tem uma reação de H2 mais Cl2 dando HCl. Balanceando essa equação, eu boto o coeficiente 2 aqui, 1 e 1. Esses números 1 e 2 representam a proporção com que essa reação ocorre. Esses números não representam quantidades envolvidas no processo. Então, não esqueça, esse é um dos principais erros de estequiometria. Os coeficientes não representam quantidades utilizadas no processo. Os coeficientes representam a proporção reacional do processo. Observe, vamos ver aqui alguns exemplos. Vou repetir a reação. Balanceando essa reação, eu tenho os números. Esses números, 1 e 2, representam a proporção estequiométrica, ou seja, a proporção com que essa reação vai ocorrer. Percebam que a unidade é mol. Esses valores estão em mol. Então, a proporção estequiométrica dessa reação é de 1 mol para 1 mol para 2 mols. Então, ela ocorre nessa proporção. Agora, observe só. Se numa determinada empresa, numa indústria, você estivesse utilizando 2 mols e 3 mols, opa, alguém já vai gritar. Pode estar errado? Não, não está errado. Eu utilizo quanto eu bem entender. No caso, eu resolvi utilizar 2 mols e 3 mols. Agora, cabe a você perceber que essas quantidades não estão na proporção estequiométrica. Então, olha só, a proporção estequiométrica disso seria a seguinte. Dá uma olhada, vai olhando. Perceberam? Perceberam? Então, 1 e 2 representam quantidades que, desculpe, representam a proporção com que a reação ocorre. 2 e 3 são as quantidades que você, de fato, está utilizando. E você utiliza quanto você bem entender. Agora, como a proporção é de 1 para 1, quando você usa 2 e 3, você vai ter 1 mol em excesso do reagente O Cl2. cara tá perguntando aqui como que balanceamento? Como que balanceia? Olha só, vou dar um novo exemplo. Eu chego lá, você está me pedindo para fazer dar uma reolhada no balanceamento, eu chego lá, relaxa. Observe, proporção de 1 para 1. Quanto é que a empresa resolveu utilizar? 5 e 12. Como a proporção é de 1 para 1, se 5 mols reagirem, também vão reagir 5 mols. E aí eu vou ter um excesso de 7 mols. Agora, olha lá, você que está me perguntando aí, como é que eu consigo essa proporção estequiométrica? Uma boa pergunta, porque tudo passa por aí, tudo começa aí. Então, olha lá, vamos lá. Determinação das proporções estequiométricas. Observe isso aí. Está aí a reação. Se você perceber, você vai verificar o seguinte, olha só, aqui tem 4 hidrogênios,
aqui só tem 2. Ou seja, essa reação não está balanceada. Então, como é que eu vou balancear uma reação? Primeiro, eu escolho um elemento. Normalmente, eu deixo hidrogênio e oxigênio para o final. Aqui, eu vou começar pelo hidrogênio. Observe que nós temos no reagente, ou seja, antes da seta, 4 hidrogênios. No produto, eu tenho 2 hidrogênios. Portanto, como as quantidades têm que ser iguais, eu vou botar um número 2 aqui. Esse 2 vai multiplicar tanto o H como o O. E aí eu vou passar a ter também 4 hidrogênios. Então, vamos lá. Observe só. Ó, botei um 2. Agora eu tenho 4 hidrogênios no reagente e 4 hidrogênios no produto. Vamos ver o nitrogênio. Observe bem. No produto tem 2 nitrogênios. E no reagente aqui, ó, 1 mais 1, 2. Então o nitrogênio está balanceado. Vamos ver o oxigênio. Observe só. Oxigênio no reagente tem 2 oxigênios. E no produto também tem 2 oxigênios. Ou seja, a reação está balanceada. Com que números? 1, 1 e 2. E isso é a proporção estequiométrica dessa reação. 1 mol produz 1 mol e 2 mols. Então, 1 mol desse reagente produz 1 mol desse produto e 2 mols desse produto. Vamos mais um exemplo para ver se essa parte do balanceamento ficou boa. Vamos lá. Olha aqui, olha para essa reação. Olha bem para ela. Está vendo? Observe o seguinte. No reagente, né, antes da seta, tá? Aqui, ó, no reagente, eu tenho apenas um nitrogênio. E no produto tem 2. O que eu vou fazer? Botar um 2 aqui na frente para que o número de nitrogênios fique o mesmo. Mas observe que quando eu boto um 2 aqui, eu passo a ter 2 nitrogênios e 2 nitrogênios. No entanto, esse 2 multiplica todo mundo. E aí, eu passo a ter 6 hidrogênios. Entendeu? Ó, tinha 3, esse 3 multiplica só o H, não multiplica o N. O 2 na frente multiplica todo mundo. Então, eu passei a ter 6 hidrogênios. Então, eu tenho que botar um 3 aqui para também ter os 6 hidrogênios. Entendeu? Então, agora a reação está balanceada. Vamos dar um retorno. Observe. Nitrogênio. Quantos nitrogênios tem no reagente antes da seta? Olha, antes da seta tem apenas um nitrogênio, depois o 2. Então, para igualar o número de nitrogênios, eu vou botar um 2 aqui. Esse 2, perceba, multiplica tanto N quanto H. E ao balancear o nitrogênio, eu passei a ter 6 hidrogênios. E aqui eu tenho apenas 2. Ora, qual é o número que eu tenho que botar na frente do nitrogênio para passar a ter 6 também? 3. E agora eu tenho 6 hidrogênios. Então agora a reação está balanceada. 2 nitrogênios, 6 hidrogênios. 2 nitrogênios e 6 hidrogênios. Qual é a proporção estequiométrica? A proporção estequiométrica é de 2 mols para 1 mol para 3 mol. Vamos fazer mais um para ver se ficou claro. Olha isso aí. Essa aí já é um pouquinho maior, hein? Mas vamos com calma. Eu vou começar pelo carbono. Vamos devagar. O carbono. Olha lá. Eu tenho um carbono antes, aqui, tá vendo? No reagente. E no produto, depois da seta, né? Pós-seta é produto, eu tenho apenas um carbono. Então tá beleza. Um carbono e um carbono. O carbono está balanceado. Vamos ao hidrogênio agora. Vamos lá. Hidrogênio. Observe que no reagente tem 4 hidrogênios. E no produto só tem 2. Então, que número você acha que eu tenho que botar aqui para balancear o hidrogênio? Fala aí.
Aqui tem 4 hidrogênios e aqui só tem 2. Eu tenho também que ter 4 hidrogênios. E aí? Como é que eu 2. faço isso? Que número eu boto aqui? 2. Opa! Beleza pura. Agora, olha lá. Vamos olhar, olha só. Carbono foi, hidrogênio foi. Vamos para o final. No produto, aqui tem 2 oxigênios. Toma cuidado agora, hein? Perceba que esse 2 multiplica todo mundo. Multiplica tanto o H quanto o O. Mas esse 2 branco, da cor branca, multiplica só o hidrogênio. Então, vamos lá. Aqui tem 2 oxigênios. Aqui tem mais 2 oxigênios. Ou seja, eu tenho ao todo 4 oxigênios. Então, aqui tem 2, pós-seta, produto, aqui tem 2, aqui tem mais 2. Total, 4 hidrogênios. Aqui também tem que ter 4. Que número você acha que eu devo botar aqui para balancear isso? Pode mandar. Aqui tem 2 hidrogênios, com mais 2, 4. Aqui eu só tenho 2. Que número devo multiplicar esse oxigênio para passar a ter também 4 hidrogênios, 4 oxigênios? 2. Opa! Aí. Aí. Então, qual é a proporção estequiométrica dessa reação? Olha lá. Ó. Opa, peraí que eu cometi um engano aqui na hora de cortar e colar. Ó. Olha aí. Vou botar aqui bonitinho para você ver. Olha lá. Isso. Qual é a proporção estequiométrica? 1 para 2 para 1 para 2. E aí, o que isso quer dizer? Que quando eu tenho 1 mol de CH4, esse mol reage com 2 mols, produzindo 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Isso é a proporção estequiométrica. Melhorou a questão do balanceamento? Ficou melhor? Entendeu melhor isso? Percebeu como é que eu Sim. faço? Eu escolho um elemento e vejo quanto de um lado e quanto do outro, e boto o número para acertar. Está tudo bem? Então, vou adiante. Vou mais adiante. Então, voltando. Esses números representam uma proporção. Não significa que eu estou usando um mol, não significa que eu produzi 2 mol. Isso é uma proporção. É como a reação vai ocorrer. Agora, vamos lá. Vamos ver como é que eu resolvo questões de estequiometria. Vamos nessa. Técnica e solução. Primeiro, eu coloco a proporção estequiométrica na primeira linha. Então, logo abaixo da reação, eu coloco a proporção estequiométrica, como eu fiz ainda há pouco. Na terceira linha, eu vou ver o que ele deu e o que ele quer saber. Calma que vai ficar mais claro. E na segunda linha, eu vou ajustar, adequar a proporção estequiométrica. Fica tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro, eu faço o balanceamento. Estabeleci a proporção estequiométrica. Aí, na terceira linha, perceba que eu pulei uma linha, eu vou botar o que ele deu e o que ele quer. E na linha do meio, eu vou adequar a proporção estequiométrica. Então, vamos lá, vamos ver isso. Observe só. Olha para isso aí. Fizemos reagir ácido clorídrico com 10 gramas de carbonato de cálcio. Qual a massa em gramas de CO2 obtida? Fizemos reagir ácido clorídrico com 10 gramas de carbonato de cálcio. Reagir é reagente, antes da seta. Qual a massa de CO2 obtido? Obtido é produto, CO2.
Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é balancear a reação. Lembra o que eu falei? Primeira linha, proporção estequiométrica. Ela vem de onde? Do balanceamento da equação. Então, vamos lá, devagar. Agora, vamos para um outro nível. Toninho, como é que eu escolho o cara para começar a balancear? Fácil. Você pega um cara que apareça poucas vezes de cada lado. Observe só. Se você olhar, o oxigênio aparece várias vezes. Percebeu? O cloro aparece só uma vez de cada lado. O cálcio, Ca, também aparece só uma vez de cada lado. O carbono, C, também aparece só uma vez de cada lado. Então, vamos começar pelos caras que aparecem apenas uma vez de cada lado. Oxigênio aparece mais vezes, eu deixo ele para o final. Então, vamos lá. Eu vou escolher aleatoriamente. Vamos lá. Ca. Ca aparece uma vez, uma vez. Quantos cálcios tem aqui? Um. Quantos cálcios tem aqui? Um. Opa, está balanceado. Vamos para o Cl. Reagente, antes da seta. Quantos cloros tem aqui? Aqui tem um cloro. Mas aqui tem, opa, aqui tem dois. Então não está balanceado. Aqui tem um, aqui tem dois. Então, que número eu tenho que botar aqui na frente para balancear o cloro? Manda aí. Que número eu devo colocar aqui para que o cloro fique balanceado? O que você acha? Aqui tem dois cloros, aqui só tem um. Que número eu devo usar aqui? Foi? Agora tem dois cloros no reagente e dois cloros no produto. Então vamos lá. Cálcio está bonito. Cálcio está bonito, tá balanceado. Hidrogênio, eu acabei de balancear. Hidrogênio também está show de bola. Agora vamos para outro que aparece poucas vezes de cada lado. Quem é esse cara? Vamos dar uma olhada no cloro. Não esqueça, esse número multiplica todo mundo. Quantos cloros tem aqui? Dois cloros. Percebeu? Quantos cloros eu tenho aqui? Esse 2 multiplica só o Cl. Então, a reação está balanceada no que diz respeito ao Cl. Agora, vamos lá. O oxigênio. Meu Deus do céu, é onde dá problema. Quantos Os tem antes da reação? Antes da reação tem 3, está vendo aqui? Ó? 3 oxigênios. E no produto? No produto tem um oxigênio aqui e mais 2 aqui, ou seja, 3. A reação está balanceada. Um cálcio, dois cloros, dois hidrogênios, três oxigênios. Então, a primeira linha a ser escrita é a linha da proporção estequiométrica, que sai do balanceamento. Como é que é isso? Então, qual é a proporção com que essa reação vai ocorrer? 2 mols, 1 mol, 1 mol, 1 mol e 1 mol. Ok? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se 2 mols de HCl reagirem, 1 mol de CaCO3 vai reagir e vai produzir 1 mol disso, 1 mol disso e 1 mol disso. Então, essa é a proporção com que a reação ocorre. Mas não é necessariamente o que eu uso. Então, primeira linha, proporção estequiométrica, que sai de onde? Do balanceamento. Aí lembra que eu vou agora para onde? Para a terceira linha. E na terceira linha eu vou botar o que ele deu e o que ele deseja. O dado fornecido e o que ele quer saber. Vamos ler o enunciado. Fizemos reagir ácido clorídrico com 10 gramas de carbonato de cálcio, CaCO3. Então, esse foi o dado fornecido. 10 gramas de carbonato de cálcio. E o que ele quer saber? Qual a massa de CO2 obtida? Qual a massa de CO2 obtida? Então, observe. O dado e o pedido.
Percebeu a minha organização? 10 gramas de carbonato de cálcio. Eu botei, ó, embaixo de carbonato de cálcio, viu? E o que ele quer saber? A massa de CO2 obtido. Massa M. Botei aqui, ó, embaixo do CO2. Então, primeira linha, proporção estequiométrica. Terceira linha, o que ele deu e o que ele quer saber. O que ele deu? 10 gramas de carbonato. O que ele quer saber? A massa de CO2. Percebeu que eu não boto X, eu boto M, para eu não me perder? Agora vamos para a linha mais importante, que é a segunda. Observe só. O que ele deu aqui? Ele deu aqui massa. E a tua proporção estequiométrica está em mol. Então, perceba só. Qual é a proporção entre o carbonato de cálcio e o CO2? 1 mol de CaCO3 produz 1 mol de CO2. Sacou? 1 mol disso produz 1 mol disso. Mas qual é o problema? Cara, você não está trabalhando com mol, você está trabalhando com massa. Ele deu massa e quer massa. E a proporção de 1 para 1 é em mol e não em massa. Então, você vai ter que adequar essa proporção estequiométrica em função dos dados que ele forneceu. Então, como isso aqui é massa, aqui em cima, ao invés de você botar mol, você vai botar a massa de 1 mol. De novo. Ele deu 10 gramas de carbonato. O que a tua proporção diz? 1 mol produz 1 mol. E você quer a proporção em gramas. O que você vai fazer? Você vai transformar mol em massa. E aí, você vai ter que descobrir quanto vale 1 mol dessa substância. Toninho, professor Toninho, como é que eu descubro isso? Fácil. Muito fácil. Você vai na tabela e você vai descobrir a massa do cálcio, do carbono e do oxigênio. Isso é dado na tabela periódica. Então, olha só, o cálcio, a massa do cálcio é 40. A massa do carbono é 12. A massa do oxigênio é 3. Então, observe, cálcio é 40, carbono é 12, oxigênio é 16. Então, qual é a massa molar do CaCO3? 40 mais 12, mais... Eu vou até escrever para você, olha só. Ó, cálcio é... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver. Ó, cálcio vale 100. Desculpa. Cálcio vale 40. O carbono, a massa dele é 12. Toninho, onde é que você arrumou isso? Na tabela periódica. E o oxigênio, a massa dele é 16. Como é que eu cheguei no 100? Ora, 40 mais 12 mais 3 vezes 16. Isso dá 100. Então, a massa de 1 mol de CaCO3 é 100 gramas. Então, ao invés de botar 1 mol, eu vou escrever 100 gramas. Mas aqui, ele também, está vendo aqui, ó? Ele também quer massa. Então, você também vai ter que transformar mol em massa. Então, vamos lá. A tua proporção está em mol. E o que ele deu e o que ele quer está em massa. Então, aqui, você vai transformar de mol para massa. E aqui, você vai transformar de mol para massa. Qual é a massa de 1 mol de CaCO3? 100 gramas. Então, quanto é que você vai botar aqui? 100 gramas. Qual é a massa molar do CO2? Lembra? Carbono é 12, oxigênio é 16. Então, é 12 mais 2 vezes 16. Quanto é que dá isso? 44. Então, aqui, ao invés de botar 1 mol, você vai botar 44. E aí fica assim. Percebeu? 100 gramas, que é 1 mol, produz 44 gramas, que também é 1 mol. Percebeu como você percebeu que quando você trabalha, transforma de mol para massa, que a proporção já não é de 1 para 1. 1 mol produz 1 mol, mas 100 gramas produz 44.
Agora é fácil. Agora ficou tranquilo. Estou recapitulando. Primeiro, a proporção estequiométrica. Esse é o primeiro caso. Segundo, você bota o que ele deu, 10 gramas de carbonato, e o que ele quer. Aí, essas unidades é que vão definir as unidades que a proporção estequiométrica vai ter que assumir. Então, se você vai estar trabalhando em grama, a proporção estequiométrica não vai poder estar de mol para mol, vai ter que estar de grama para grama. Aí você vai ter que transformar esse mol em grama e esse mol em grama. Um mol de CO3, 100 gramas. Um mol de CO2, 44 gramas. Agora é mole. Então, você está me dizendo que se você tivesse usado 100 gramas, você produziria 44. Aí, meu irmão, olha, ó, daqui para cá eu não dividi por 10? 100 para 10? Então, daqui para cá eu também vou dividir por 10. A proporção tem que ser a mesma. 44 dividido por 10, 4,4. Isso é a massa de CO2 que eu vou obter. Você entendeu? Entendeu isso? Então, essa é a nossa aula básica de estequiometria. Essa é a nossa primeira aula de estequiometria. Futuramente, eu vou desenvolver mais isso, vou resolver mais exercícios sobre isso aí, e a plataforma vai definir